1h da tarde, é hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Prisco, boa tarde. Como é que estão as articulações aí nos bastidores para a votação do impeachment amanhã? Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Pois muito bem. A Assembleia Legislativa resolveu antecipar de terça-feira para quinta-feira a votação do primeiro pedido de impeachment. Portanto, 5 dias a menos. Ainda no contexto da condução da Assembleia, algumas situações que causam uma certa espécie, causa uma certa surpresa, se não vejamos. E por que essa antecipação? Única e exclusivamente em função da denúncia da Operação Alcatraz, indiscutivelmente. Ou seja, é uma tentativa de correr contra o tempo, antecipar, acelerar o processo antes que, eventualmente, venha um acatamento dessa denúncia e o presidente da Assembleia acabe virando réu. Bom, ainda no encaminhamento da Assembleia, ontem a comissão especial foi deprimente o que se acompanhou, no contexto de que se falou de tudo, menos do objeto do pedido de impeachment, ou quase nada, que é a equivalência salarial dos procuradores. Só faltou falar da última partida do Campeonato Catarinense de Futebol. Agora, no rito para amanhã, já está se colocando algo que está gerando reação, se não vejamos. Lá em 97, no pedido de impeachment, votado na Assembleia, nessa mesma Assembleia, de Paulo Afonso Vieira, como foi? Ordem alfabética dos parlamentares. Pois muito bem, agora o encaminhamento, sabe qual é? É das maiores para as menores bancadas, começando pelo líder. Coincidentemente, as duas maiores bancadas, do MDB 9 e do PSD 6, partido, inclusive, do presidente da Assembleia, são, momentaneamente, contra Carlos Moisés e a favor do seu afastamento e também de Daniela Rainer. Então, já larga 15 votos de cara. Isso, evidentemente, num processo de votação, pode gerar uma certa influência psicológica nos parlamentares que viriam na sequência. E, para piorar a situação, não está ainda anunciado, mas está sendo articulado nos bastidores, votar primeiro a vice, que não tem absolutamente nada a ver com a questão da equivalência salarial dos procuradores. Fez apenas uma interinidade de 15 dias. E depois Moisés. Por quê? Claro, aí reduz as perspectivas da vice-governadora, porque uma vez o governador sendo conduzido para o afastamento lá na comissão mista, a vice poderia ser salva, até porque tem uma grande articulação nacional e presidencial em favor disso. Se bota ela antes, o efeito fica reduzido, ela é prejudicada, evidentemente, vamos observar qual vai ser a condução. Que se observa é perversa, é tendenciosa, é nada isenta. Ora, o que se espera num momento desse, sem entrar no mérito da questão do pedido de impeachment, estamos falando na forma e no encaminhamento. Santa Catarina nunca foi um estado de quinta categoria. Santa Catarina nunca viveu uma situação inusitada como essa que hoje presenciamos, onde há um movimento para tirar um governo. Essa que é a grande realidade. Um movimento pesado. Gostemos ou não do desempenho
de Carlos Moisés, ele foi eleito por 71% dos catarinenses. O catarinense não está satisfeito, que o troque em 2022. Agora, como é que vai ser a coisa? Estamos falando de Santa Catarina, estado padrão, exemplo de excelência para o Brasil, no contexto econômico, até no contexto político. Como é que vai ser? O cidadão que foi eleito por 2.600.000 catarinenses vai ser desalojado por 40 ou 27? E depois um novo governo vai ser eleito por 40 eleitores? O que é isso? Onde nós estamos? E ninguém fala nada. A sociedade apática, já na fase final da pandemia, mas não se pronuncia nem a favor nem contra o impeachment. E onde estão as instituições e a OAB, defensora dos direitos individuais, do devido processo legal, e as federações empresariais? Não se vê nenhuma figura renomada, respeitada, admirada de Santa Catarina, e não são poucas, do mundo empresarial, ou do contexto comunitário, ou da vida sindical. Ninguém diz nada. E o restante da classe política vai acompanhar isso tudo assim, de braços cruzados, sem se posicionar? Então, a história é essa, repito, sem entrar no mérito, muito embora equivalência salarial não é motivo para afastar e caçar um governador e uma vice. Ora, forçação de barra, onde está o crime de responsabilidade? Se fôssemos usar uma lupa nos últimos 16 anos, o que não faltariam seriam motivos e razões para uma série de pedidos de impeachment em Santa Catarina. Só vou citar o último caso da apropriação indébita de R$1 bilhão da Celesc, sem o compartilhamento, inclusive, da parte dos poderes e do ICMS de 25% das prefeituras. Pedido de impeachment? Imagina! Mandaram um projeto, ajustaram direitinho, estão repassando os valores dos prefeitos e dos poderes e está tudo bem. Nos últimos 16 anos foram quase 60 pedidos de impeachment e nenhum foi lido. E agora querem caçar em função de equivalência salarial? Ora, onde nós estamos? Isso aqui não é mais Santa Catarina? A Santa Catarina que todos nós conhecemos pela sua história. A expectativa, quem sabe, é de uma manifestação judicial. Não se espera mais nada do judiciário catarinense. Se vier alguma coisa, tem que vir de fora, dos tribunais superiores ou da magistratura fora do território catarinense. Se fala, talvez, numa decisão que deixe a vice fora dessa votação de amanhã. Se isso ocorrer, é a salvação de Moisés, porque para a Assembleia o que interessa é defenestrar os dois. Um só não resolve. Temos também um outro componente que não pode ser desprezado. A Procuradoria-Geral do Estado arguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, a questão do rito. Rosa Weber foi designada como relatora, baixou diligência, pediu informações aos presidentes da República, da Câmara, do Senado, que devem estar respondendo. A expectativa era de um posicionamento de Rosa Weber na próxima sexta-feira, mas a Assembleia já antecipou para quinta. Já antecipou para quinta, antes de um posicionamento do Supremo, que talvez até possa vir a se manifestar.
Precisamos de luzes em cima desse processo. É de envergonhar Santa Catarina o que está acontecendo. É de ficar envergonhado. E estamos sendo desmoralizados nacionalmente. Porque é pedido de impeachment contra o governador, contra a vice, presidente da Assembleia denunciado. E está tudo muito bem, é isso mesmo. Já dizia Ulisses Guimarães, que eu tive o privilégio de entrevistar várias vezes. Aliás, não temos mais políticos como antigamente. O doutor Ulisses, uma vez no gabinete dele, numa entrevista, me comentou, isso ele comentou em várias oportunidades. Pedido de impeachment, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. E um pedido de impeachment não termina com afastamento de governador e vice e a escolha por eleição indireta de um outro governador. Não termina aí. Deixa sequelas. Não se esgota aí. É desgaste na imagem do Estado. É desgaste para a economia do Estado. É desgaste para as instituições democráticas catarinenses. E, principalmente, é a desvalorização do sistema e do processo político. Isso precisa ser raciocinado. Estamos vivendo, para fechar, meu caro Fernando, um capítulo muito triste na história da política de Santa Catarina. Obrigado, Prisco.